Oi! Hoje a gente vai falar sobre um livro que eu não dava nada, porque livros que foram escritos por personalidades influenciadores da internet, eu sempre fico com um pé atrás, porque sempre falam sobre vivências e sempre nos apresentam vivências que eu não vivi e que eu não vivo, que não faz parte da minha rotina. Mas eu me surpreendi de formas muito positivas a respeito desse livro. E eu estou falando Vertigem, da Leila Brandão. Foi uma surpresa muito agradável me identificar com vários momentos que a Leila Brandão trouxe aqui. Eu vou explicar por cima, assim, como que foi a leitura desse livro, do que ele se trata, mas eu preciso começar dizendo que ele é um livro essencial para quem tem ansiedade e para quem trabalha ou para quem vive nas redes sociais. Eu sei que pode ser um choque, mas tem pessoas que não têm redes sociais e que não vivem as redes sociais. Então, se você é uma pessoa que se considera um pouquinho viciada nas redes sociais, esse talvez seja um livro muito importante para você ler as reflexões. E quando eu digo ler as reflexões, eu estou falando sobre as questões que ela traz para a gente se questionar. O livro, ele, desde a primeira página, ele não mente a respeito disso. Ela fala que ela não vai trazer as respostas que a gente precisa, que a gente quer, mas ela vai trazer questões e perguntas para a gente questionar as coisas ao nosso redor, como as coisas funcionam. Quem escuta o podcast da Lela Brandão, que é Os Gostosos Também Choram, sabe já que ela é uma pessoa muito questionadora, ela sempre traz boas reflexões, a gente sempre sai diferente de um episódio dela no podcast. Mas assim, se você não escuta o podcast dela, não vai impactar em nenhum momento na sua leitura aqui. Eu não sou uma leitora, eu não sou uma ouvinte muito assídua, eu não sei os episódios de cor, eu não sei qual é o episódio que fala sobre tal coisa. Tem episódios que eu não escuto, assim, eu costumo escutar muito de vez em quando, e sempre que eu escuto eu gosto bastante. E sempre que eu escuto, eu sempre saio diferente de quando eu comecei a escutar. E aqui, em Vertigem, ela conta um pouquinho, então, da vida dela antes da internet, durante a internet, então é meio que de forma cronológica, coisas que aconteceram na vida dela. E é muito interessante, é muito legal ver que foi feita muita pesquisa, e eu sempre gosto de ler livros que contam sobre um pouco sobre a vida do autor, né, o autor falando dele mesmo, e que eles trazem pesquisas, né? Que eles trazem. Porque a gente tem questões, a gente pergunta muitas coisas, a gente se questiona muito, mas muitas vezes a gente não vai atrás de saber o porquê daquilo. Ela foi atrás, mas isso não significa que, por ela ter ido atrás e por ela ter trazido muitas metáforas e muitos pensamentos de outros autores, de pesquisadores, de cientistas e etc., não significa que você vai ter essas respostas na sua vida para as coisas que estão acontecendo com você. E é muito legal perceber que, fora dos holofotes da internet, porque na internet tudo é muito bonito, tudo é muito maravilhoso, ninguém sofre, ninguém chora, ninguém, ninguém tá mal na internet, ninguém tá mal nas redes sociais. E é muito interessante ela se abrindo aqui com a gente e literalmente falando sobre a ansiedade que ela sofre, sobre as sessões que ela tem com a psicanalista dela, o que que ela fala, o que que ela não fala com ela. Então ela traz pra gente um pouco dessas reflexões e é muito louco, porque eu jamais pensei, eu não costumo me identificar muito com essa vida de influenciadores, vidas de personalidades assim na internet, porque tá muito além assim do que eu costumo viver. Mas é muito louco como tem uma frase no livro que ela fala isso, assim, nenhuma experiência é individual, né? Então ela conta uma passagem de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico que ela teve, e eu já tive diversas, muito parecidas com a que ela descreveu aqui. Então, de fato, nenhuma experiência é individual, a gente acha que
as coisas só acontecem com a gente, mas no fim, quando a gente lê relatos como esse, verdadeiros e bem vulneráveis como esse, e eu valorizo muito escritas, vídeos, materiais que eu vejo que a pessoa por trás está sendo muito vulnerável, porque isso é muito raro hoje em dia. Eu não costumo ver, por conta das redes sociais, tudo é muito perfeito. Então, eu realmente valorizo muito e eu fico muito empática quando eu me deparo com materiais vulneráveis e verdadeiros desse jeito. Logo no começo do livro, quando a gente lê essa frase, a gente lê esse relato da crise de pânico. Então, eu posso dizer que já me pegou ali. Eu li esse livro, gente, acho que foi em 3 dias. E eu fiz muitas marcações. Eu só não coloquei os post-its aqui do lado, mas eu fiz muitas marcações. Eu risquei o livro. É, é isso. É muito engraçado como esse livro me lembrou como a leitura, mesmo que esse livro não seja uma ficção científica, fantasia, nem nada, é um pouco sobre a história dela e sobre relatos e questionamentos que ela tem da vida. Mesmo que esse livro ele não seja de uma ficção, ele me fez lembrar o porquê que a gente lê livros e me identificar e me ver ali em algumas situações que o livro propõe pra gente estar caindo, se levantando e olhar para o nosso próprio corpo. A Lela fala que o nosso corpo dá sinais de como estamos, do que a gente deve fazer, do que não deve. Enfim, é muito interessante ver esses relatos e você se identificar, você se encontrar nessa leitura. E você também vê que não é uma experiência individual. Então, foi muito. Foi uma leitura muito prazerosa, muito surpreendente e que eu não posso, assim, eu tenho muito medo de poder falar, assim, eu não consigo colocar em palavras porque, assim, eu acho ela uma comunicadora muito excelente e eu acho que não tem nada que eu possa falar além do que eu falei, desse meu relato, do que eu senti, que vai é, transparecer tudo que esse livro é de bom. Então, eu sou da opinião de que se você ficou minimamente curioso para saber é, alguma, para sentir também alguma das coisas que eu também senti lendo esse livro, eu só posso falar para você ler. E é uma leitura muito curta, muito rápida, e eu tenho certeza que você, assim como eu, vai ler super rápido. Esse foi um papo bem curto, porque acho que nada que eu fale vai ser melhor do que a própria Leila escrevendo sobre as histórias que ela traz nesse livro, e até porque ela é uma ótima comunicadora, como eu falei, eu admiro bastante. E o que eu posso dizer para vocês é o que eu já disse: leiam o livro, procurem saber sobre. Isso não é uma publi para ela, mas eu senti como esse livro mexeu bastante comigo, me fez lembrar de muitas coisas sobre a minha vida e sobre ansiedade. Eu achei que valeria sim um vídeo para falar sobre, até porque não é uma leitura que eu costumo fazer, né? Livros de personalidades da internet. Mas é isso, foi um vídeo um pouco mais curto, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês já leram, ou se vocês são ouvintes do podcast dela, escrevam aqui o que vocês acham, as suas percepções a respeito de Vertigem e das coisas que ela costuma compartilhar na internet. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e até mais. Beijinhos!